Bom dia, vamos dar início ao segundo dia do workshop de Economia e Interdisciplinaridades. E agora, pela manhã, nós vamos, quer dizer, os dois palestrantes agora dessa primeira sessão vão ser o professor José Castro Caldas, da Universidade de Coimbra, e a professora Célia Kerstnes, não sei se está certo, aqui da UF. Então, o primeiro a falar vai ser o professor José Castro Caldas, e ele vai falar sobre os valores na economia do pragmatismo a Gunnar Myrdal. Bom dia a todos, obrigado. Eu queria só começar por justificar uma pequena mudança de título na apresentação. Acabei por optar por falar da objetividade, um tema menos amplo que os valores na economia, e falar da objetividade na perspectiva de uma questão que é, de facto, transversal ao conjunto das ciências sociais, e mantenho, de qualquer modo, o foco num contributo concreto, que é o contributo de Gunnar Myrdal, e no diálogo, na interação, na influência que o pragmatismo teve na obra de Myrdal. Mas antes disso queria só justificar o meu interesse e a minha preocupação pelo tema da objetividade, por uma questão aparentemente tão velha e tão discutida em economia e noutras ciências sociais. E para isso socorro-me aqui de uma passagem de um discurso muito célebre do presidente Eisenhower, daquele discurso de despedida em que o presidente Eisenhower cunhou a expressão complexo militar-industrial, em que também falava de um outro complexo que envolvia a universidade. E o que o presidente Eisenhower em 61 escrevia acerca da universidade e as novas condições de produção do conhecimento da universidade era o que ali está. A Universidade Livre, historicamente a fonte de ideias livres, experimentou uma revolução na conduta da pesquisa, em parte devido aos enormes custos envolvidos nos contratos do governo, tende a tornar-se, na prática, um substituto da curiosidade intelectual. A perspectiva do domínio dos académicos da nação pelo emprego federal, a alocação de projetos e o poder do dinheiro está sempre presente e deve ser encarada com preocupação. Bom, evidentemente, nós sabemos que, hoje em dia, os contratos com o governo e o emprego federal tendem a ser substituídos por contratos com a indústria e emprego em empresas de vários ramos. De qualquer modo, o meu ponto é que é muito fácil substituir essas duas expressões que estão ali assinaladas a vermelho por contratos com a indústria e emprego privado, e as razões de preocupação que o Eisenhower tinha em 61 não diminuíram. Antes, pelo contrário, acho que temos razões acrescidas para preocupação quanto a perspectivas da Universidade Livre, historicamente a fonte de ideias, e essas preocupações resultam de uma crescente mercadorização da produção de conhecimento. Portanto, neste contexto em que há quem fale já de um novo complexo académico ou industrial, a questão do ethos da ciência e da ética dos investigadores, inclusive dos investigadores sociais, assume uma relevância que eventualmente sempre teve, mas que nas novas condições não se tornou menos importante. O problema que se põe exatamente é a definição dos valores que informam o ethos da ciência e a ética dos investigadores sociais. E desse ponto de vista acho que é natural que um economista, quando se preocupa sobre estas questões do ethos da ciência e da ética dos investigadores sociais, se a primeira figura, o primeiro economista que lhe ocorre como uma referência seja o Myrdal, não é? Porque de facto o Myrdal foi alguém que durante toda a sua vida, literalmente, se preocupou com estes problemas. Bom, e se nós formos ao Myrdal,
o Myrdal de 69, o Myrdal da objetividade na pesquisa social, a primeira frase que encontramos no livro é exatamente esta. Isto é página 1, primeira frase. O ethos da ciência social é a procura da verdade objetiva. Bom, e portanto temos aqui duas palavras fortes, verdade e objetividade. E a pergunta que ao leitor do Myrdal em 2010 se pode colocar é inevitavelmente, bom, por um lado, o que é que o Myrdal queria dizer exatamente com verdade? O que é que o Myrdal queria dizer exatamente com objetividade? Primeira pergunta. Segunda pergunta, será que aquilo que o Myrdal queria dizer com a palavra verdade e com a palavra objetividade continuam hoje, nesta era pós-positivista, a fazer o mesmo sentido? Continua a verdade e a objetividade a poder constituir-se como os valores que informam o ethos e a ética da pesquisa social? Bom, e portanto, basicamente é esse o exercício que eu faço. Reler as duas obras principais do Myrdal sobre a questão da objetividade. Aliás, uma é a primeira obra do Myrdal, em 1930. A outra não é a última, mas é uma das últimas, em 1969, a objetividade em ciências sociais. Ver a evolução do pensamento do Myrdal quanto à questão da objetividade e perguntar, será que continua a satisfazer-nos? Como veremos, há um aspecto que me interessa também, que é perceber em que medida a evolução intelectual do Myrdal foi condicionada pelo diálogo com os economistas institucionalistas e com os pragmatistas, nomeadamente o John Dewey, e em que medida essa influência determinou algumas evoluções importantes no pensamento do Myrdal, mas não determinou outras que, eventualmente, o poderiam ter levado mais longe. No livro de juventude do Myrdal, de 1930, o The Political Element in the Development of Economic Theory, é um livro feito com o objetivo principal, que é expor, denunciar a ideologia política que está disfarçada sobre a capa de teoria económica, quer na economia clássica, quer na economia neoclássica, incluindo a variante sueca da economia neoclássica, incluindo, portanto, a economia do que foi o mestre do Myrdal, o Cassel, não é? Portanto, é uma obra de juventude, de rebeldia, uma obra de rebeldia, não contra, mas em demarcação dos grandes mestres e amigos de Myrdal, embora muitas vezes adversários políticos e ideológicos. E, portanto, a posição do jovem Myrdal, nós hoje em dia, e aliás ele próprio o fez, poderia ser defendida como uma posição de empirismo ingênuo. É a expressão que ele utiliza para se criticar a si próprio enquanto jovem. Basicamente o que o Myrdal pretendia nessa obra era purgar a teoria económica de premissas metafísicas, uma linguagem que relembra o que os positivistas na mesma época estavam a escrever acerca do que a ciência devia ser. A tarefa da ciência económica deveria ser observar e descrever a realidade social empírica e analisar e explicar as relações causais entre fenómenos económicos. As preferências relativas aos estados sociais, o que ele descrevia como a opinião política, era importante. O economista, de certa forma, estava obrigado a tê-lo enquanto cidadão, mas situava-se fora do âmbito da ciência. Bom, é curioso que esta posição do Myrdal, em 1930, não difere muito, em substância, da posição que, na mesma época, o Lionel Robbins, não é, defendia relativamente a esta separação entre ciência e opinião política, entre teoria e prática. Bom, esta separação entre ciência e opinião política, no entanto, não significava que a ciência económica fosse inútil ou descartável nos debates políticos, no sentido em que a opinião política envolve crenças acerca de factos e envolve também valorizações. A questão é que a ciência económica não teria nada a dizer relativamente às valorizações, às valorações, mas quanto aos factos, sim, e às relações causais, teria a dizer, proporcionaria recursos para uma crítica objetiva.
A questão é que este jovem Myrdal partia do pressuposto que entre valores e factos havia um fosso intransponível, no sentido em que, enquanto os factos, através do teste empírico, seriam suscetíveis de conduzir a crenças objetivas, o mesmo não se passaria com os valores. Os valores seriam da esfera da subjetividade. Isto era qualquer coisa que para o jovem Myrdal estava muito presente e decorria da sua própria formação enquanto jovem. E, portanto, o papel da ciência, reconhecendo o Myrdal que as valorações desempenhavam sempre um papel na formação de noções acerca da realidade, o papel da ciência que resultariam dessa influência das valorações. Portanto, a ideia de extirpar a teoria económica do que ele chamava metafísica na época, do que ele chamava a intromissão de valorações da esfera subjetiva no domínio dos factos e das relações causais objetivas. Bom, entre 1930 e 1969, no entanto, há uma virada na concepção do Myrdal relativamente aos factos e à natureza dos factos, que o leva a escrever, a apreciar o livro da juventude de uma forma dúplice, não é? Por um lado, o reconhecimento da importância da exposição, da denúncia, da ingerência da opinião política e da ideologia política sob o manto da teoria económica, mas, por outro lado, o reconhecimento de que toda a argumentação do livro da juventude, estava premiada pela ideia de que se todos os elementos metafísicos fossem erradicados e se não fossem retiradas nenhumas implicações políticas, restaria sempre um corpo são de teoria económica independente de valorações. Bom, e o Myrdal nisto já não acreditava. Isto era para ele agora empirismo ingênuo. De tal forma que no prefácio à edição inglesa do Elemento Político, em 53, ele já escrevia que os factos não se organizam a si próprios em conceitos e teorias só porque são observados. Fora do quadro de conceitos e teorias não há factos, mas só caos. As valorações estão, portanto, envolvidas à partida na fase em que observamos os factos e desenvolvemos a análise teórica e não só na fase em que fazemos inferência de política a partir de factos e valorações. Lendo esta passagem de 53, que aliás reflete o abandono da ideia da possibilidade de factos puros, não é? Reflete o abandono da ideia da possibilidade dos factos puros. Não, é publicado em 53, mas de qualquer maneira há indícios de que muito antes, isto é, na década de 40, quando o Myrdal trabalhava nos Estados Unidos na sua obra da Negro Question, já aparecem passagens muito semelhantes. Muito semelhantes, e se nós olharmos para elas, isto podia ter sido escrito por um filósofo pragmatista, podia ter sido escrito pelo John Dewey, e não há a esse respeito grandes dúvidas de que esta virada da concepção de facto no Myrdal resulta certamente, acho que não corre grandes riscos, do convívio do Myrdal com a obra do Dewey, que se não é um convívio pessoal, e disso não encontrei documentação, é um convívio literário muito próximo, em que Ada Myrdal, não é, a companheira e a coautora do Myrdal, desempenhou um grande papel, no sentido em que a Ada Myrdal interessava-se por questões de pedagogia e, portanto, era uma estudante do John Dewey, e foi, de facto, pela mão dela que a literatura do Dewey chegou e o pragmatismo chegou ao Myrdal. Bom, de qualquer forma, em 1969, é curioso que o Myrdal continua a apresentar aquilo que é praticamente uma dicotomia entre crenças, beliefs e valorações, valuations, e a defender que, enquanto às crenças, isto é, às ideias acerca do que a realidade é, enquanto às crenças é possível estabelecer julgamentos de verdade ou falsidade, o mesmo não acontece relativamente às valorações ou às atribuições de valor. Este Myrdal de 69 continua a defender que as valorações, as valuations, não podem ser julgadas a partir de critérios objetivos.
Portanto, neste aspecto, o Myrdal de 30 e de 69, de facto, não se deslocou e em 69 continuava a escrever que as valorações são factos subjetivos. Bom, o que significa que, se utilizarmos a expressão, a ideia do Hilary Putman, não é? A ideia de que existe um último dogma do empirismo que consiste na ideia de que os factos são objetivos e os valores são subjetivos e que never the twain shall meet, é a expressão dele, os factos e as valorações nunca se encontrarão no mesmo terreno. Então, o Myrdal teria ultrapassado metade do último dogma do empirismo, isto é, teria reconhecido a existência de factos puros, mas nunca teria reconhecido, até ao fim da sua vida, a possibilidade de os valores poderem ser, tal como os factos, encarados na perspectiva da objetividade. De poder ser possível conceber uma noção de objetividade que abarcasse também os valores. E neste aspecto, o Myrdal separou-se claramente do caminho dos pragmatistas e do caminho do próprio John Dewey. Bom, e portanto, é conhecido como é que a objetividade pode ser assegurada ou pelo menos perseguida, era a pergunta fundamental do Myrdal em 69. E a resposta era clara, creio que é bem conhecida. A única forma de alcançar a objetividade, que ele escreve entre aspas, na análise teórica, seria expor as valorações à luz do dia, torná-las conscientes, específicas, explícitas e, mais importante do que isso, permitir que determinem a investigação teórica, isto é, permitir que as valorações estejam presentes desde a recolha dos factos, até à organização dos factos, até à formulação de hipóteses, até à formulação de teoria. Era esta a resposta do Myrdal em 69 à questão da objetividade. Evidentemente isto é uma reformulação da noção de objetividade que pelo menos o Robbins, não é, com muito sucesso entre os economistas, continuou a defender até ao fim da sua vida, isto é, uma objetividade que no caso do Robbins era concebida como independência relativamente aos valores ou neutralidade relativamente aos valores. Nesse aspecto, este Myrdal já se situa num terreno completamente diferente desse. A pergunta a surpresa para o leitor atual do Myrdal põe-se a partir daqui, quando se faz a pergunta de mas a que valorações é que o Myrdal se está a referir? Será que ele está a referir às valorações do próprio pesquisador? E a resposta é claramente que não são essas as valorações a que o Myrdal se está a referir. Ele fala de critérios para a escolha de premissas de valor e indica 3 critérios, não é? As valorações que são escolhidas, selecionadas, devem ser relevantes. Isso significa que devem ser as premissas de valor, as valorações de pessoas ou grupos, não as do próprio cientista. Devem ser significativas ou significantes, isto é, estas valorações devem referir-se a grupos que sejam numerosos ou poderosos, representativos na sociedade. Devem ser, é o critério da possibilidade, devem ser possíveis, os fins devem ser realizáveis. Portanto, a surpresa para o leitor atual, pelo menos para este leitor atual do Myrdal, foi encontrar esta ideia de que as valorações estão a participar, mesmo em 69 no Myrdal, como factos. São as valorações de grupos poderosos ou significativos, não as valorações do próprio cientista. Bom, e portanto, esta redefinição da objetividade no Myrdal, evidentemente representa, na minha opinião, um grande avanço relativamente à que predominou e que continua a predominar na economia, no sentido em que a exposição dos valores à partida, à luz do dia, tem como grande virtualidade abrir a teoria económica, expor a teoria económica ao escrutínio moral de outros, não é? E que, portanto, cria condições, de facto, para um escrutínio moral da teoria cuja importância a literatura pragmatista depois não deixa de acentuar.
Mas, e aqui há um mas, na minha opinião, importante, é que esta reconfiguração da objetividade do Myrdal, isto é, esta noção de que as valorações são de outrem, e são de outrem poderoso, nomeadamente do próprio Estado, retira ao analista social a possibilidade ou a margem para a crítica dos valores que são, de facto, sustentados por grupos poderosos na sociedade e pelo próprio Estado. Quer dizer, a incorporação das valorações que o Myrdal defende, acho eu que é vulnerável a esta crítica. Bom, isso retira ao investigador a possibilidade de se distanciar, de criticar as valorações que são efetivamente poderosas, de grupos sociais poderosos na sociedade ou do próprio Estado. E, portanto, exclui uma outra possibilidade, essa tal possibilidade que se situa para lá do último dogma do empirismo, que é a possibilidade da definição das premissas de valor a partir de uma reflexão racional que dê significado a uma noção de valores objetivos, alguma coisa que o Myrdal não conseguia conceber. Mas isso que o Myrdal não conseguia conceber é exatamente parte da mensagem fundamental do John Dewey na mesma época. A ideia de que, tal como depois o Putman sintetiza, não existe não existe fundamento conceptual para uma dicotomia entre julgamentos de facto e julgamentos de valor. No sentido em que toda a pesquisa, seja ela uma pesquisa acerca dos factos ou acerca dos valores, envolve pressupostos factuais, por um lado, e pressupostos de valor, por outro. Envolve consideração de meios e envolve consideração de fins. E envolve a possibilidade de reconfigurar, manter os meios, manter os fins em aberto, manter os factos e os valores em aberto durante o processo de pesquisa. Um processo de pesquisa que tem por natureza ser falível e não finalizado, quer no domínio dos factos, quer nos domínios dos valores. Portanto, a ideia de que não há nenhum fundamento conceptual para nós distinguirmos pesquisa, julgamentos de facto e julgamentos de valor. E toda a pesquisa, seja ela acerca de factos, ocorre no contexto da ação. E ocorrendo no contexto da ação, a expressão é do Putman, chega-nos gritando o valor. É possível associar a toda a forma de experiência um julgamento que é expresso em termos de bom e de mau, portanto, em termos valorativos. Mas, e isto é crucial no ponto de vista que o Dewey estava a defender, e nisso não era acompanhado já pelo Myrdal, ser valorizado enquanto facto experimentado não é o mesmo que ser valioso. Sermos capazes de fazer atribuições em termos de bom e de mau a uma experiência não significa que valorizemos essa experiência. A valorização é distinta da valuable, não é a mesma coisa do que valued, é esta a ideia. Qualquer julgamento de factos e de valor envolve, portanto, sempre um grande número de valorações e descrições. E uma ideia-chave do Dewey é que nós, por mais que procuremos, não encontraremos nunca um algoritmo que nos permita estabelecer aquilo que ele designa e que os pragmatistas passaram a designar por, a melhor tradução que encontrei até agora foi brasileira, assertibilidade justificada, a melhor tradução em português para warranted assertability. E, portanto, não dispomos de um algoritmo que permita estabelecer a assertibilidade justificada, quer no terreno dos factos, quer no terreno dos valores. A única coisa que sabemos é que, ou que podemos pensar, é que aquilo que é válido para a pesquisa em geral, isto é, para a pesquisa no domínio dos factos, também é válido para a pesquisa no domínio dos valores. E, portanto, a pista que podemos eventualmente procurar seguir é saber, tentar caracterizar o que é válido para a pesquisa em geral. E a forma que o Dewey encontra para resolver a questão é dizer que, nós sabemos que o que torna algo valioso, valuable,
mais do que valued, o que permite tornar algo valioso é a crítica, a reflexão inteligente. E que é, portanto, pela reflexão inteligente que concluímos que os nossos julgamentos, em geral, sejam eles de facto, sejam eles de valor, são justificados. E fazemos isso através da pesquisa, uma pesquisa que assenta num conjunto de características que são próprias da reflexão inteligente. E as características que são próprias da reflexão inteligente são basicamente 4. É um inquérito que não aceita o bloqueio de sendas de pesquisa e de crítica, é um inquérito que não aceita relações de dependência no processo de investigação, é um inquérito que procura a experimentação, que tem os olhos abertos para a realidade e procura a observação, é, crucialmente, um inquérito que envolve debate público. Se quisermos, é um processo deliberativo, democrático, aquilo que nos permite estabelecer a assertibilidade justificada, quer das nossas proposições de valor, quer das nossas proposições de facto. E, portanto, chegados ao fim deste percurso, chegados à constatação de que a reconfiguração da objetividade pelo Myrdal é um avanço, mas eventualmente um avanço que fica aquém da reconfiguração da objetividade que necessitamos para recolocar a objetividade enquanto um valor constitutivo do ethos da ciência que é preciso acarinhar, essa objetividade pode ser reconceptualizada em termos do que podemos conseguir pela pesquisa orientada pelos critérios democráticos da pesquisa, tal como é vista pelo Dewey. E, portanto, em conclusão, só uma nota breve. O objetivo aqui não é desvalorizar o contributo do Myrdal. O contributo do Myrdal é extremamente importante no sentido em que obriga os cientistas sociais a expor as suas construções ao escrutínio moral, ao escrutínio político de outrem, mas tem os seus limites, limites que se tornam eventualmente mais evidentes hoje do que o era na altura em que o Myrdal escreveu. E os limites são estes: priva o investigador da capacidade de distanciamento crítico relativamente às valorações de grupos ou instituições poderosas na sociedade. Segundo, e talvez mais grave do que isso, coloca o Myrdal numa posição vulnerável à crítica, de que, no fundo, o seu critério serve para veicular os próprios critérios do investigador sobre a capa de factos sociais. De facto, o próprio Myrdal, estou convencido, nunca aceitaria acriticamente de valorações de certos grupos sociais ou de certos Estados. Ele provavelmente teve a sorte, ao longo da sua vida, no seu trabalho sobre a Negro Question ou no Asian Drama, por coincidência ou não, ter sempre incorporado na pesquisa valores que eram os valores do iluminismo, não é? Quer no caso norte-americano, os valores que informavam a pesquisa de Negro Question não eram certamente os valores das comunidades do sul da América com preconceitos raciais eram os valores da Constituição Americana, eram os valores do iluminismo, os valores da Revolução Americana. No Asian Drama, os valores eram os valores da modernidade, eram valores do próprio Myrdal, em última análise, e, portanto, ele, de certa forma, é vulnerável a esta crítica. Bom, concluo. O meu ponto de vista aqui é que, apesar disso, apesar da importância da contribuição do Myrdal, se queremos conservar o valor da objetividade enquanto um dos valores constitutivos do ethos da ciência, precisamos de ir para lá do último dogma do empirismo, e isso passa por uma reconceptualização da objetividade, quer seja ela de factos, quer seja ela referente aos valores, como um resultado de um processo coletivo de investigação livre, não hierárquico, aberto à experiência, à observação e ao debate. Características do processo de investigação que nós, eventualmente, não poderemos dar por seguros e certos nas universidades em que hoje trabalhamos e no futuro trabalharemos. E, portanto, razões para estarmos atentos
às condições de suporte do ethos da ciência. Queria agradecer ao professor José Castro e dizer que nós vamos voltar ao tema depois com as perguntas. Agora vamos chamar a professora Célia, que vai falar economia e ética. Bom dia. Eu queria fazer um comentário preliminar, que depois da exposição do José, acho que vai sobrar muito pouco para eu falar, o que mostra que a gente realmente tem uma linha de pesquisa que a gente deve pensar numa colaboração, sem dúvida, entre a UF e Coimbra. Então, apesar disso, então, vou pedir a paciência de vocês para algumas coisas a gente vai ouvir de novo. Fiquei bastante contente com muitas afinidades que descobri com a exposição dele. E, na verdade, o que eu vou fazer é compartilhar com vocês o resultado de uma leitura que eu tenho feito há algum tempo sobre a discussão de fatos e valores na economia. Isso começou já há alguns anos, quando eu fiz o meu concurso de titular. A minha aula de professora titular foi sobre o tema economia e ética. Depois, no ano seguinte, Mauro me convidou para dar um seminário na UNB, para o grupo de alunos dele na pós-graduação também sobre esse tema. Mais tarde, 2 anos depois, eu voltei ao tema, fiz um paper. O paper não foi aceito na ANPEC, o que para mim foi bastante significativo. A mistura de valores e fatos ainda não é muito bem vista na nossa comunidade. E aí eu fiquei um pouco desanimada, deixei de lado esse projeto e agora, com o nosso seminário, eu retomei o projeto. Então, estou mais esperançosa de que isso vá adiante. Bom, o que eu queria basicamente fazer, então, é compartilhar essa leitura que eu estou fazendo e levantar algumas questões que a leitura que eu fiz me suscitou e ver com vocês aí como é que a gente pode encaminhar formas de solucionar alguns dos problemas que eu identifiquei. Então, assim, como motivação, uma coisa que eu percebi lendo vários autores escrevendo sobre a questão de fatos e valores ou economia e ética dentro da nossa disciplina, foram alguns balizamentos gerais. Uma coisa que aparecia bastante, tanto nos autores antigos quanto nos contemporâneos e modernos, era sempre uma referência à famosa guilhotina do Hume, né? Que você não pode extrair proposições de valor ou proposições normativas a partir de proposições factuais. E, a partir desse consenso em torno a essa guilhotina, essa separação, que você não pode derivar normas de fatos, o consenso acaba exatamente no final da frase, né? Porque a apreensão, a recepção disso na história do pensamento econômico ela é bastante variada. Ela significou, em alguns momentos, algo que favorece muito mais os valores do que os fatos. Os valores serão coisas tão valiosas que a gente não poderia fundamentá-los em fatos, né? É como se estivesse fazendo uma referência a uma outra objetividade que não seria só fática ou empírica. Então, isso é algo que favorece os valores. Esse tipo de interpretação a gente poderia olhar, talvez com alguma generosidade, né, ao esforço que os próprios economistas neoclássicos da primeira fase fazem de criar uma divisão de trabalho dentro da economia neoclássica entre as diferentes, digamos, inclinações ou interesses do economista em relação ao mundo, né, que é pensar numa economia mais pura, na economia como arte, né, numa parte moral da economia. Isso a gente vê tanto no trabalho do Neville Keynes, que foi um metodólogo extremamente importante nos primeiros anos, nas primeiras décadas, né, da Revolução Marginalista, e no próprio trabalho do Walras, que nas primeiras lições lá do Compêndio de Economia Pura, se dedica a fazer comentários sobre o que a economia política é, como ela foi concebida pelos clássicos, e mostrar como era necessário separar o joio do trigo, e mostrar que é um espaço para várias habilitações para o economista, né? Então, eu acho que essa foi a apreensão de que valores são algo muito, muito importante, que a gente não deve fundamentar só em fatos, que eu diria que estimulou um programa de pesquisa de uma certa divisão do trabalho dentro da própria economia, que contemple também uma reflexão sobre valores. Mas houve uma outra recepção, que é uma recepção que eu acho que favorece aqui os fatos, né, que é um pouco a ideia que você estava trazendo antes, que é a ideia de que valores não têm objetividade, só fatos são objetivos. E essa segunda recepção, eu acho que foi a recepção que marca. A gente conversou ontem, eu e o Vitor, sobre o Robbins, e o Vitor estava tentando me convencer que o Robbins é um cara muito mais sofisticado do que a gente normalmente mal que fala dele, né? Um cara que diz que valores são sempre subjetivos, que a economia deve buscar uma neutralidade.
mas foi essa visão que eu acho que favoreceu, essa interpretação que favorece mais os fatos do que os valores. Ou seja, valores seriam controversos e subjetivos e fatos seriam incontroversos e objetivos. Então, eu acho que isso um pouco explica a forma como, explica bem, de uma forma caricata, né, a forma como a economia foi recebendo, incorporando uma preocupação que todos concordavam em torno da guilhotina do Hume. A segunda coisa que eu acho que me motivou também, que eu percebi, é que há uma discussão na economia em relação com a ética do economista. Quer dizer, a discussão sobre a economia ética voltando sobre a profissão do economista. O que seria a ética que o economista deveria seguir? Será que o economista deve evitar valores por conta da sua subjetividade, do seu lado controverso, ou será que os economistas, ao contrário, devem seguir o conselho lá do Myrdal, explicitar os seus valores, terem consciência desses valores? Qual é a atitude mais ética por parte dos economistas? E essa também foi uma atitude que variou. Então, basicamente, eu queria concentrar aqui a minha apresentação em mostrar dois momentos no debate, que eu estou chamando de momento dos antigos, o momento dos contemporâneos, e também foi uma viagem que eu fiz um pouco, né, no Google, no JSTOR, enfim, nas nossas fontes de dados. Encontrei assim, algumas mesas redondas que foram organizadas tempos atrás, décadas atrás, em torno da questão da economia e da ética. Então, a primeira que me apareceu bastante interessante foi essa Roundtable Conference, sobre a relação entre ética e economia, no 34º encontro da Associação Americana de Economia, em 1922, que, se eu não me engano, foi presidida pelo Mitchell e contou como parte dos contendores com Frank Knight, Jacob Weiner e vários outros economistas bastante famosos. E houve uma certa querela entre eles sobre o quanto que os valores deveriam entrar na economia, mas uma coisa que me chamou a atenção foi a base comum dessa discussão, que foi a ideia de que a economia científica ela deve ser vista como uma economia engagée, né? Quer dizer, os economistas são pessoas que estão preocupadas em responder a pergunta de qual é o tipo de sociedade que nós queremos. A questão que dividia esses economistas no debate não era tanto este fim, né, fim ético da economia, que é, enfim, contribuir para a construção de uma ideia de boa sociedade, mas sim em relação aos melhores meios para que esse fim fosse atingido, digamos assim, né? E que meios seriam esses, diferentes meios? Um meio seria aceitar que valores e fatos estão inevitavelmente misturados, né, na mente dos economistas, na mente dos seres humanos de um modo geral, quer dizer, isso é um fato social, a mistura de fatos e valores, e, portanto, partir para um programa científico em economia que reconheça já essa mistura, ou, ao contrário, caçar os valores dentro da nossa mente, ou acomodar os valores em um segmento separado da economia, que seria, por exemplo, a welfare economics. Mas, de um modo geral, o que a gente percebe é que o programa que unia aqueles economistas era como é que a gente serve melhor aos nossos objetivos comuns, que seriam a construção de alguma ideia de boa sociedade. Curioso que eles também não discutem que ideia de boa sociedade é essa. Isso eu acho que é uma coisa típica, né, e que fica muito como um resíduo ainda maltratado, mesmo por aqueles economistas que entram no terreno da ética. Parece que há um senso comum, enfim, uma concordância, quais seriam essas ideias de boa sociedade. Esse é um ponto que eu vou retomar mais adiante. Bom, eu gostaria de falar sobre o Mitchell fecha essa reunião dizendo, pessoal, vocês não estão discordando, porque estavam todos achando que estavam discordando uns dos outros, chamando a atenção para o fato de que, na verdade, o que nós tiramos da nossa discussão da Roundtable é que a economia trata de métodos científicos direcionados para valid human ends, fins humanos válidos. Quer dizer, então, confirma essa ideia, e todos gostaram muito dessa síntese do Mitchell, né? Isso até porque evitou conflitos posteriores, né, depois da conferência, mas se sentiram representados por essa síntese mitchelliana. O Mitchell, em 1944, escreve um artigo que é uma referência importante no debate, né, que é Fatos e Valores em Economia, um artigo de 44. E, de novo, aparece sempre essa ideia de que a missão do economista é de contribuir, de alguma forma, para ideias sobre uma boa sociedade, e a melhor maneira de fazer isso através do método científico qual seria? Quer dizer, que tipo de contribuição específica o economista poderia trazer para esse projeto? A preocupação do Mitchell nesse paper é em relação ao wishful thinking, quer dizer, a ideia de que valores podem afetar a contribuição específica do economista para esse projeto na medida em que o economista enxerga o que ele quer enxergar. Quer dizer, tem a ideia de que, de alguma forma, os vieses valorativos do economista acabam afetando a sua apreensão dos fatos, construindo fatos ao invés de tomar os fatos como algo dado.
E isso, para o Mitchell, é algo muito estimulante, porque ele, eu acho, faz uma ligação disso com um programa de pesquisa institucionalista, que é um programa interdisciplinar. Na verdade, isso vai levá-lo a empurrar a economia para um programa de pesquisa mais realista, não é? Que busca entender o fato econômico mais como um fato impuro, misturado com componentes não econômicos, e vai abrir um convite para os cientistas sociais, para os filósofos morais sentarem todos à mesa e discutirem os fatos que também interessam ao economista. Então, a linha dele é meio que isso, essa dificuldade que a gente tem de domesticar o wishful thinking, nos leve a um diálogo interdisciplinar, uma tentativa de aprender o real mais na sua complexidade. Bom, aí a gente faz um corte aqui, vamos para o século XX e XXI, quando esse debate tem é reacendido numa série de papers que são trocados aí entre o Hilary Putnam, né, o Vivian Walsh, Vivian é um homem, também me surpreendeu, conheço bastante, mas não pensava que era mulher, até que fui à internet vi que é o único Vivian, homem que existe, é o Vivian Walsh. É um filósofo e economista. Pois é, esse exatamente, sempre foi, nasceu Vivian, homem. E Putnam, Walsh e o Partha Dasgupta, que é um super importante economista do desenvolvimento, em torno da questão da querela economia e ética. Obviamente, o Amartya Sen é uma presença ou implícita ou explícita nesse debate, e aqui as referências são aos livros dele, Economia e Ética, Desenvolvimento como Liberdade, e, mais recentemente, Racionalidade e Liberdade, que é um dos 3 volumes que ele planejava publicar, juntando mais a questão de fatos e valores. Bom, esse debate é um debate que eu achei assim, extremamente interessante, porque é um debate que ele nasce com uma falsa ideia, a ideia de que o Dasgupta está defendendo a noção de que a economia pode ser uma ciência wertfrei, né, livre de valores, neutra. A partir dessa má compreensão do Putnam e do Walsh em relação à posição do Dasgupta, que na controvérsia ele tem a oportunidade de esclarecer e mostrar que não é bem isso que ele quis dizer, etc., etc., há, enfim, uma série de argumentos que eu acho que são interessantes para quem está interessado na questão da economia e ética, né? Qual a posição que o Putnam e o Walsh vão defender no primeiro paper que eles apresentam juntos? A posição de cara que eles vão defender é a posição de interdependência entre valores e fatos, né? Em inglês, eles falam entanglement of facts and values. Eu traduzi livremente aqui como interdependência. Eu acho que a ideia da interdependência é interessante, porque ele não está dizendo que há uma fusão, né? Quer dizer, ele mantém uma separação, há uma distinção conceitual que eles são espertos o suficiente para não entrarem nisso, então deixam por nossa conta fazer isso, né? Bom, o que seriam fatos, o que seriam os valores, mas a noção de que eles estão sempre tão misturados que é muito difícil você separá-los analiticamente com muita clareza. Então, entanglement. Esse entanglement entre fatos e valores ocorreria não apenas na economia, mas afetaria toda a atividade científica, que foi um ponto que você também levantou na sua exposição. Eles alcançam essa posição a partir de uma crítica que eles fazem ao positivismo lógico. Né? Para quem, bom, também já fez referência a isso, para quem é ciência, o positivismo lógico, a ciência se apoia em fatos observáveis. Todos os fatos são sempre proposições que têm correspondência com a experiência sensorial, na visão do positivismo lógico. Bom, eles mostram, enfim, ironicamente, que nem a própria física oferece mais instâncias, né, que justificam essa posição em relação aos fatos. Hoje em dia você fala em fatos físicos que não são absolutamente observáveis, né, está falando da física quântica, subatômica e outros objetos físicos que a gente não consegue nem imaginar, quanto mais observar. E eles mostram que essa posição já foi criticada na filosofia da ciência há bastante tempo, e o lugar em que ela resistiu por mais tempo foi dentro da economia, né? Ela perde prestígio na filosofia da ciência e a economia continua achando que essa é a ponta, né, do ponto de vista da filosofia da ciência, para ser incorporada na economia. Então, essa perda de prestígio do positivismo lógico não atingiu a metodologia da economia, que seguiu adiante com um programa de separar fatos e valores. Os principais representantes dessa posição, segundo o Putnam e o Walsh, foram o Robbins e o Samuelson, que deu contribuições extremamente importantes na economia do bem-estar. Basicamente, a tese é que os valores são subjetivos e controversos, os fatos objetivos e indisputados, e a ciência econômica, como ciência, deve se apoiar exclusivamente em fatos indisputados. Tem a frase do Samuelson: "Ethical value judgments have no place in scientific analysis. An economist can avoid commitment to values."
Bom, a adoção desse princípio metodológico reforçou na economia a divisão entre a economia positiva preditiva, na qual o valor não entra, e a economia normativa, que é a welfare economics. Essa separação foi responsável, inclusive, por uma grande perda de prestígio da welfare economics na própria economia, né? Porque na welfare economics estava aquilo que o economista não queria, que eram os valores. Só que, para tratar a welfare economics com algum tipo de respeitabilidade, quer dizer, para fazer com que ela alcançasse algum tipo de respeitabilidade dentro da comunidade acadêmica e economia, o Samuelson, Bergson e outros fizeram um enorme esforço para criar um critério de objetividade para o welfare economics, né? Como vocês sabem, o welfare economics nasce com um pé no utilitarismo extremamente forte, né? As noções de utilidade sensorial, a la Edgeworth, com a própria doutrina social do utilitarismo por trás, a ideia de que as motivações humanas podem ser reduzidas à utilidade, que felicidade social é um somatório de utilidades individuais. Tudo isso fica muito pesado, porque você tem sempre a crítica do positivismo lógico, que são coisas não observáveis, valores controversos estão misturados com asserções teóricas, e isso estimula um programa dentro da economia do welfare de banir, de expulsar esses valores que estavam intrometidos até mesmo na área mais normativa da economia. E a consequência dessa trajetória de expulsão de valores e de axiomas controversos, como, por exemplo, a possibilidade de você fazer comparações entre pessoas, né, que é implícita, né, a welfare economics utilitarista. Quer dizer, quando você bane tudo isso e você consegue fazer uma welfare economics que passaria pelo critério do positivista lógico, você tem como resultado uma economia do welfare que não tem significância nenhuma, né? Basicamente, você chega a um critério de eficiência paretiana, em que vários equilíbrios distributivos são aceitáveis, e isso absolutamente não tem nenhuma utilidade, por exemplo, para um gestor de política pública, né? Do ponto de vista do policymaker, isso é um conselho vazio. Então, aqui a gente está perdendo aquela missão do economista que tinha sido colocada pelos antigos, né? O economista tem que ser capaz de dizer algo, né, que permita o encaminhamento da sociedade na direção da boa sociedade. Então, se esvaziou o welfare economics para torná-la mais aceitável para um positivista lógico, com isso ela ficou vazia, né? Perdeu significância. O próprio Samuelson reconhece isso, né? Quando você tira a possibilidade de comparações interpessoais da welfare economics, a welfare economics perde significância. Você consegue construir uma função que é definível, porém indefinida, né? Bom, então, a consequência da adoção desse princípio, então, da separação de valores de fatos, que foi separar a economia preditiva da normativa e a normativa de si mesma, num certo sentido, já que você expulsou os valores do próprio seio da economia normativa, foi, segundo Amartya Sen e vários outros autores, um empobrecimento total da economia do bem-estar e também, diz o Sen, um empobrecimento da própria economia positiva, na medida em que você ficou com supostos sobre o comportamento humano extremamente caricatos e, enfim, questionáveis, com a tentativa de você exatamente expulsar qualquer discussão de valores do interior de algo que é tão importante, que é, por exemplo, suposto racionalidade. Para o Putnam e para o Walsh, essa empresa de caçar os valores tanto da economia positiva quanto da economia normativa, ela é uma empresa impossível. Não é possível fazer isso. Quer dizer, mesmo quando os neoclássicos fazem isso, eles constroem uma axiomática que só dá conta de alguns valores, mas deixa outros de fora. E isso, para eles, significa uma escolha valorativa, valiosa, no teu sentido, né? A tese da inevitável interdependência, que é do entanglement, ela estipula que há fatos, aqui a gente vai discutir um pouquinho mais essa tese, olhar um pouco os argumentos do Walsh e do Putnam. Eles inicialmente propõem que há fatos que só são visíveis se nós usarmos lentes valorativas. Aí eles criam um conceito de conceitos éticos espessos, thick ethical concepts. Exemplos: bem-estar, troca livre, eficiência. Fatos e valores são coisas diferentes, mas misturadas. Do ponto de vista moral, te fornece uma lente para enxergar os fatos. Exemplos que a gente pode tirar da experiência brasileira. Não há, ou há poucos estudantes negros nas universidades brasileiras. Ninguém enxergava isso até 10 anos atrás. Hoje em dia, a gente enxerga esse fato. O Brasil é um país desigual. Até o ano 2000, isso não era no senso comum entre os brasileiros, embora talvez até o ano 2000 a desigualdade tenha sido mais alta no Brasil, em termos da medição do Gini, mas ninguém via isso.
a favela se instalou sobre uma montanha de lixo. É um fato que só foi permitido ser visto através de uma lente valorativa, né, quando as pessoas começaram a achar que lixo não era um lugar onde se deveriam construir casas. O problema da educação no Brasil não é a quantidade, é a qualidade. Então, a ideia de que essas lentes valorativas elas produzem fatos estilizados que têm uma influência sobre a sua concepção de ciência normal e todo um programa de pesquisa se legitima em torno dessa visão de fato estilizado. A tese mais geral deles é que todo discurso científico seria uma mistura de fatos, teorias e valores, e a teoria, por ser uma simplificação da realidade, ela pressupõe avaliações sobre aquilo que é importante ou não é importante, né? A teoria sendo um processo de abstração. Segundo Putnam e Walsh, os valores são melhor revelados quando a gente descobriu o que ficou de fora do modelo. É mais fácil você perceber isso quando a sua axiomática te impede de dizer coisas. Então, por exemplo, mudanças na axiomatização da economia permitem que certos aspectos sejam considerados. Por exemplo, se eu permitir comparações interpessoais de utilidade, eu posso falar de uma forma mais significativa sobre bem-estar do que se eu deixar fora as comparações interpessoais. Eu posso fazer juízo sobre justiça, sobre distribuição, você deve receber mais do que eu, né? Comparações interpessoais me permitem fazer juízos mais precisos, mais definidos sobre situações de bem-estar. E eles admitem que os valores aqui envolvidos no processo de usar os valores e teorias como lentes, a partir das quais eu consigo identificar fatos, não são só valores morais, são também valores epistêmicos, valores de coerência, elegância, simplicidade. Mas a moral participa desse conjunto de valores. A teoria seria um filtro para a percepção. Bom, um economista, então, agora acabando com Putnam e Walsh, né? O economista que se notabilizou por tentar desenvolver essas ideias do Putnam e Walsh, quer dizer, de uma forma um pouco mais concreta, foi o Amartya Sen, né? Concordemos ou não, o programa de pesquisa de longo prazo dele tem sido nessa direção, de oferecer uma visão alternativa sobre a escolha individual e uma visão alternativa sobre a escolha social que explicite valores. O Sen pega duas ideias de racionalidade que ele vai encontrar na economia neoclássica, que é a ideia de racionalidade como autointeresse ou racionalidade como consistência da escolha, e ele discute essa ideia do autointeresse, a primeira ideia do autointeresse, mostrando que, na verdade, existem 4 aspectos do self, né? Tem um aspecto do autointeresse que é você está interessado só no seu próprio bem-estar. O segundo aspecto do self seria que o teu bem-estar inclua o bem-estar dos outros, aí você já pode colocar o altruísmo e a simpatia. Um terceiro aspecto do self é você que define os seus próprios objetivos. Aqui eu já estou ampliando, né, o que o self escolhe, não é só o bem-estar próprio, nem o bem-estar das pessoas com quem eu me importo, mas pode ser objetivos gerais, valores morais, regras que eu sigo. E um quarto aspecto do self, que é a possibilidade do self rever os seus próprios objetivos. Então, a gente foi deslizando de uma concepção de racionalidade como meios afins, ajustamento de meios afins, para uma quarta ideia fronteiriça com a noção de que a racionalidade é algo que também te permite revisar fins, examinar criticamente os seus objetivos, né? Então, isso já foge, segundo ele, da possibilidade de você incorporar o self até dentro de uma função que pode ser maximizada. Os três primeiros selves poderiam ser integráveis, né? Até um agente que tem objetivos morais poderiam ser integráveis numa ideia de uma função objetiva que você quer maximizar. Mas, na medida que os seus objetivos começam a ser criticados por você mesmo, você expandiu para além da fronteira da ideia de maximização. Que objetivos que ele está querendo incorporar aqui? A ideia de que os objetivos do agente dependem as escolhas dos agentes dependem dos contextos das escolhas. As escolhas dos agentes dependem de valores morais. Quer dizer, coisas que estariam fora da axiomática normal, por exemplo, da welfare economics dentro da escola neoclássica. Em relação à ideia de racionalidade como consistência, ele também traz vários problemas. Quer dizer, um dos problemas mais sérios que ele coloca é que a gente nunca fica satisfeito com as nossas intuições sobre o que é racional ou não, de dizer que uma pessoa é racional só porque ela fez escolhas consistentes. A gente quer alguma noção de correspondência entre o que a pessoa está fazendo e quais são os seus objetivos. Então, ele discorda dessa axiomática, pela axiomática não permitir uma crítica, um exame crítico, um escrutínio dos objetivos do agente.
Então, ele propõe uma axiomática substituta a isso, que possa dar conta dos 4 aspectos do self e que possa dar conta de uma ideia de racionalidade que não seja obediente às noções de consistência neoclássica. É interessante essa ideia de que ele propõe uma outra axiomática, né? Uma axiomática que aceite a ideia do entanglement, da interdependência entre fatos e valores que ele explicita. Na discussão de escolha social, ele faz a mesma coisa. O que ele vai fazer, basicamente, em relação ao que é a economia do bem-estar tradicional e escolha social? O que ele vai fazer é propor a incorporação de comparações interpessoais, porque só a integração de comparações interpessoais permite a gente fazer juízos sobre algo que nos interessa numa visão de boa sociedade, que são concepções de justiça, concepções sobre distribuição e redistribuição. Qual é a proposta específica do Sen? A proposta específica do Sen é que o maximizando, digamos assim, né, os elementos constituintes de uma função de bem-estar deveriam ser não utilidades, em qualquer sentido de utilidade, seja os sentidos antigos ou os sentidos modernos, mas algo parecido com a ideia de liberdade ou functioning capabilities, que é, enfim, a concepção que ele trabalha, né? E a ideia de uma sociedade boa, sociedade justa, aquela sociedade que garante um mínimo de capabilities para os indivíduos e para os grupos nessa sociedade. Então, a principal contribuição dele em relação a essa discussão da escolha social é mudar a substância dos valores, do maximizando, que seria esse maximizando. Lógico que a gente pode pensar em outras contribuições, por exemplo, o John Rawls, a ideia que o John Rawls agrega a escolha social, e, nesse caso, aumenta a significância da escolha social neoclássica, ou seja, rompendo os limites que ela se autoimpôs, seria fazer todo um argumento moral permitindo comparações entre as pessoas, no sentido de, por exemplo, uma sociedade teria que ter como obrigação moral maximizar a posição ou melhorar a posição dos indivíduos ou do grupo que estivesse em pior posição. Isso é um critério de comparações interpessoais. Quer dizer, a gente discorde ou concorde, o ponto que eu estou trazendo aqui é que teorias da justiça, né, social podem ser integradas à escolha social para resolver problemas que a escolha social criou para si mesma ao produzir uma axiomática que esvazia essa teoria de conteúdo. Bom, eu vou passar rapidamente, já devo estar quase na minha hora, senão a gente não vai tomar café, passar rapidamente para algumas extensões, coisas que me incomodaram, que eu acho que ainda estão fora tenho 5 minutos, do debate, que seria esse último slide aqui. Então, algumas coisas que me incomodaram, né? O debate entre o Dasgupta e o Putnam e o Walsh, que inicialmente era um debate entre alguém que defendia uma economia vertify, livre de valores, e alguém que dizia que valores e fatos estão inevitavelmente misturados, nas trocas entre os autores, esse debate ele avançou no sentido de que as pessoas começaram a compreender melhor a posição do Dasgupta. O Dasgupta não estava dizendo que ele achava possível uma economia livre de valores. O que ele estava dizendo é que os valores que os economistas absorvem ou assumem são valores compartilhados, são valores comuns. Então, todo o programa de pesquisa da Welfare Economics estaria baseado na grande preocupação que os economistas têm com questões como pobreza, destituição, desemprego involuntário, são os termos dele. Todos concordamos com isso, então os disagreements, as discordâncias entre os economistas, são sempre discordâncias entre fatos. Tá? Mesmo quando não sejam, é como se fosse. Ele usa o as though, as if lá do Friedman, que virou uma mania entre os economistas. Então, não importa se eles de verdade não acreditam naquilo, mas é as though eles acreditassem nas mesmas coisas, compartilhassem os mesmos valores. Ninguém vai dizer publicamente que é a favor da pobreza ou da destituição. E, na verdade, né, o que eles estão discordando são os caminhos para você resolver isso, ou o tamanho do problema. Né? E o Sen, o Putnam e o Walsh reagem a isso dizendo, poxa, o Dasgupta é muito inocente de achar que todos os economistas neoclássicos, de fato, têm essa preocupação. Eu acho que ele está pensando no Stiglitz, ele está pensando no Peter Hammond, ele lista lá uma turma de 3 ou 4 e acaba por aí. Quer dizer, na verdade, a maioria não está nem um pouco preocupada com isso, né? E seriam outros valores que essa maioria aí estaria entretendo. Ideias de desigualdade remetem a gente a ideais de igualdade, mas os ideais de igualdade também são bastante variados. Se a gente parar para pensar, até os utilitaristas tinham um ideal de igualdade. Né? A ideia do Bentham, por exemplo, de que a utilidade de cada um é igual à utilidade do outro.
né? Isso é uma ideia progressista no século XVIII, sem dúvida, mas não dá conta de questões distributivas com as quais a gente quer ter algo mais exigente para dizer. Então, você tem, na verdade, uma pluralidade de concepções morais que estão embaixo do que seria um aparente consenso em relação a causas comuns. Até que ponto essas causas são comuns mesmo? Então, eu acho que isso é talvez uma certa inocência que ainda está nesse debate e que precisaria ser explorada. A segunda coisa que eu não encontrei e que gostaria de ver mais é a relação entre ética e ideologia. Eu sempre que eu falo em ética para os meus alunos de graduação, um aluno levanta o braço, professora, só está querendo dizer ideologia, né? Na hora eu dou aquela coisa como, enfim, passo recibo, né? Mas chego em casa e fico pensando sobre isso, ética e ideologia. Como é que a gente pode pensar essa relação? Daí você pode pensar das duas formas, né? Ou a ética é a concepção abrangente, a ideologia é uma forma, né, embaixo da qual você pode pensar na questão da moralidade, quer dizer, quando a moralidade tem como raiz a posição de classe ou interesse de classe, né? Ou você faz o contrário, né, que é pensar que, na verdade, toda posição de busca de imparcialidade, de desenvolvimento de valores comuns, não passa de uma forma disfarçada de um interesse de classe ou de um interesse de um grupo poderoso. Então, essa é uma relação que eu acho que merece ser explorada, inclusive para a gente poder conversar melhor com o marxismo, né, que eu acho que há tantas coisas em comum, uma agenda de pesquisa a ser seguida. Quando o SEM ultrapassa o quarto nível lá do self, né, que é aquela ideia de que o self pode rever seus próprios objetivos, me interessa saber por que a gente pode rever os nossos objetivos. Será que a gente pode rever os nossos objetivos e, muito frequentemente, é obrigada a revê-los porque existe um limite epistêmico, né? Por falta de conhecimento, né, sobre o mundo, você se dá conta de que toda a tua valoração moral que você já botou lá no self-goal choice ficou alguma coisa de fora, né? Ou você não avaliou muito bem a situação na qual você está. Então, será que é um limite epistêmico que faz o indivíduo revisar seus objetivos? Será que é a própria complexidade moral? Será que é um comportamento estratégico? Será que é um comportamento adaptativo? Também acho que é uma linha que pode ser desenvolvida. Uma coisa que o SEM não desenvolve, que alguns institucionalistas antigos desenvolvem, que é a ideia de um comportamento guiado por regras, né? Para além, então, do self, no certo sentido. Quer dizer, o self é o portador da regra, né? Mas eu acho que é uma linha interessante pesquisar até que ponto essas regras que o self assume para justificar ou explicar a sua ação são conscientes, não são conscientes. Qual seria o nível de articulabilidade dessas regras, ou seja, a capacidade que a gente tem de tornar as regras conscientes. E, finalmente, né, eu vou acabar porque os meus minutos já acabaram também, né? Uma coisa que me preocupa e que, às vezes, um pouco essa visão pasteurizada de, bom, no fundo, nós temos os mesmos valores e tal, é a prática do economista, né? Quer dizer, a questão de como é que o problema dos valores ele penetra no ensino, penetra na pesquisa e penetra na prática do economista como conselheiro do governante. Quando os valores não são explicitados e quando você não tem um debate sobre os valores, o conflito sobre valores não aparece, a gente tem a tendência de naturalizar esses valores e a gente acaba ensinando isso para os nossos alunos, né? E os nossos alunos acabam incorporando os valores como se fossem fatos indisputados, de novo, e ensinando isso para os seus próprios alunos e, na sua prática de pesquisa, reproduzindo isso. Então, essa ideia da passagem da teoria para a prática também eu acho que merece um exame e talvez até uma teoria social sobre a ideia da própria formação de valores. Bom, era isso que eu queria falar, então. Obrigada. Vou fazer uma questão geral que é endereçada a ambos os expositores, que eu achei interessante, até certo ponto surpreendente, que nesse exame que a Célia fez da literatura, a questão da ética ela fica subsumida dentro da questão da economia do bem-estar, do welfare economics, né, na leitura da Célia. E isso me parece motivado, claro, pela posição do Sen e outros autores. Isso me parece, de certa forma, um retorno à tradição, digamos, de economistas de Cambridge, por exemplo, né, como Marshall, Pigou e outros, e alguns economistas, outros economistas neoclássicos também,
uma tradição antiparetiana, né? E aí vem a minha questão, quer dizer, me parece que é exatamente contra isso que o Myrdal estava se rebelando, digamos, no livro dele de 1930. Quer dizer, então, na verdade, o que está havendo agora é uma posição, essa posição mais moderna do próprio Sen, e corrijam-me se a minha interpretação estiver errada, ela vai contra exatamente o que o Myrdal estava defendendo no livro dele de 1930. Não sei se isso é uma leitura superficial, então a questão eu queria colocar para ambos. Como eu disse ontem, eu acho que uma coisa que unifica as diferentes ciências sociais em relação à economia é o fato de que o social está presente dentro do econômico, né? E entre os aspectos do social, eu destaquei as instituições. Bom, eu tenho pensado sobre instituições como sendo frequentemente carregadas de valor. E associado a isso, você tem uma ideia de legitimidade e, frequentemente, uma ideia de norma social. Então, as normas sociais são normas que implementam, estabelecem valores com os quais as pessoas deviam se conformar. E eu acho que os economistas, frequentemente, limitam os valores a dois tipos que são, em parte, superpostos. Valores morais e valores políticos. Então, a ideologia tem a ver mais com valores morais, políticos, mas, em parte, os valores morais não coincidem com os políticos, né? Mas eu acho que é preciso enfatizar pelo menos um terceiro tipo de valor. E eu fiquei muito satisfeito de ouvir uma breve referência a isso. É o que eu chamo, por coincidência, de valores epistêmicos. Eu chamava de valores cognitivos, mas eu descobri que há uma ideia de legitimidade cognitiva que não é exatamente a minha. E os valores epistêmicos não são praticados só na academia, os agentes econômicos também prezam isso. Não é? Coisas do tipo como consistência com os fatos empíricos, coerência interna, coisas desse tipo. Não é? Isso, então, eu acho que é importante acrescentar ao debate sobre valores. E as instituições têm também, frequentemente, um caráter epistêmico, e podem ter legitimidade epistêmica e serem normas sociais epistêmicas. Não é? Na verdade, o que separa a economia mainstream da não mainstream é justamente, ou pelo menos hoje em dia, um conjunto de valores epistêmicos e de normas epistêmicas, né? Mais do que qualquer outra coisa. Esse é o comentário geral para os dois, né? Queria ver se vocês têm algo a dizer sobre isso. Em particular, para a Célia, eu fiquei surpreso de ver você não fazer referência à ideia do Sen de commitment. Não é? E na discussão, na crítica que ele faz da concepção muito privada do ser que domina na economia, ele fala de commitment e é um pouco ambíguo para mim, eu não tenho clareza exatamente de toda a discussão dele, mas tem uma parte da discussão dele sobre commitment que, para mim, claramente se refere a comportamento não instrumental. E, na sua discussão, você falou sempre de objetivos, da possibilidade de rever objetivos, mas eu acho que um ponto a respeito do qual o Sen critica a teoria da utilidade, a hipótese de racionalidade como maximização de utilidade, é relacionado com a ideia dele de commitment. Não é? Que as pessoas podem fazer coisas contrárias às suas preferências, ou independentemente das suas preferências, e fazem isso por commitment. Não é? E tem mais um outro ponto. Só um minutinho que eu anotei aqui. Sim, uma dúvida sobre, na concepção de vocês, se os valores são redutíveis a preferências. Porque me parece que na economia neoclássica isso é frequente. I like both presentations, and they relate very well to some of the ideas from yesterday. I want to, in particular, relate, Jose, your discussion to Emmanuel's contrast that he finds in Foucault between sujeito que sabe e objeto de saber. Because in some sense, Myrdal, I agree with you. When I read Myrdal, I'm provoked and confused as he pushes with this attitude of objectivity, moving toward a good society, but never losing the objectivity at the same side. This kind of interesting stance that he takes, that he's
in some sense, thinking with Emmanuel's duality, he's erasing the sujeito que sabe. We, the scientists, are just there looking at the facts, the Negro question, etc. And we're something like doctors. And we're looking at this patient and saying, how about the patient? And of course, this tradition is not dead. In fact, even this morning I was looking at this book, Animal Spirits by Akerlof and Schiller. And they have a chapter about racial inequality that could be a kind of abstract of the Negro question. And they talk about all the ways that people make mistakes, and there's all these things that people get wrong. And we, the doctors, objectively know this. Of course, ultimately it's a stance. It's a debating position. We cannot avoid the encounter with values, which takes us into the heart of things. And as we know in neoclassical theory, that takes us into this grand difficulty of the theorists who want to pretend that they can start with a sujeito que sabe to build a theory that then is the lens we use to see the world. So it's interesting that in some sense the spirit of Myrdal is very much alive in some of these books we see now that continue this kind of way of doing social science that is in some sense immature because it's a denial of a duality that people that are thinking very deeply are finding inside there. Não há qualquer dúvida, quer dizer, o impulso inicial do Myrdal é, logo em 1930, é fazer uma crítica da economia do bem-estar. Nesses termos, a economia do bem-estar faz passar como Wertfrei, ciência Wertfrei, qualquer coisa que está imbuído na ideologia política. Agora, o que ele diz a partir de metade da sua vida é que não é possível extrair essa camada de valores. Os valores estão embutidos nos factos, isso é inevitável, e portanto que a terapêutica não é tentar como é que se diz? O cirurgião o que é que faz? Extirpar. A terapêutica é mais freudiana, é tentar tomar consciência de assumir. Exato. É verdade, mas ao mesmo tempo o Myrdal tem, eu nesse aspecto acho que temos que ver melhor, porque ele ao mesmo tempo tem uma crítica do Weber, demarca-se do Weber em... Sim, exatamente. O Myrdal conhece o Max Weber, segue-o, mas a partir de certo momento tem uma crítica muito... E eu não conheço suficientemente esse aspecto. Mas, agora, a questão interessante é o CERN versus Myrdal. Onde é que eles discordariam? Discordariam num ponto essencial. O CERN é alguém que, sem o assumir, está a pôr-se do lado do pragmatismo quando diz que os valores são para ser discutidos e que a crítica inteligente permite estabelecer a objetividade dos valores. E o CERN está a participar nessa discussão com a sua perspectiva própria. Isto é qualquer coisa que o Myrdal nunca aceitaria, não é? Porque ele até ao fim da sua vida se manteve próximo da noção de valores como alguma coisa que pertence à esfera subjetiva. E, portanto, não de certeza que de facto não acompanharia o CERN nesta atividade. Agora, isso tem a ver com a questão interessante também, de certa forma, é um pouco triste, não é? Mas o que o Myrdal tinha era uma noção de valores equivalente à dos economistas neoclássicos, dos valores como preferências, não é? Relativamente às quais não há lugar para a discussão, não é? Gostos, nem sequer chega a ser preferências, são gostos.
gostos que não se discutem, não é? Os valores são gostos que não se discutem. E às vezes isto era discutido nas minhas aulas quando eu era professor e invariavelmente havia sempre alunos a insistir que acerca de valores, acerca da moral, é como o peixe e a carne, não é? Cada um tem as suas preferências. E eu a encontrar-me a perguntar-lhes, então porquê é que vocês passam tanto tempo a discutir uns com os outros e nós passamos tanto tempo a discutir uns com os outros? Exatamente. Porque os nossos valores, o que é bom, o que é mau, o que é que... Flamengo, Botafogo. Exatamente. Porquê que passamos tanto tempo nisso? E, portanto, a minha convicção é que o Dasgupta, não é? O Dasgupta neste debate, provavelmente das duas uma, ou não é representativo dos economistas que continuam a sustentar que os valores são do domínio das preferências e não se discutem, ou não é representativo dessa posição, ou então não está a ser sincero, não é? Das duas uma, não é? Quando diz que os economistas neoclássicos estão a incorporar valores consensuais. É evidente que quando ele diz isso, estão a incorporar valores consensuais, também está, de certa forma, a dizer que estão a incorporar valores que não se discutem e, portanto, vai dar ao mesmo por outro caminho. Mas isto para dizer que sou um pouco cético relativamente a uma aproximação de posições ao longo desse debate, no sentido em que continuo a achar que esta é a linha de fronteira e não tanto modelização matemática ou não modelização matemática, esta é a linha de fronteira que separa dois tipos de economia. A concepção que temos relativamente à possibilidade de debate racional relativamente a valores que tanto podem ser de facto morais, políticos, como epistémicos, que eu tendo a esquecer quando falo, porque acho que quando ponho a questão em termos de valores morais consigo ser mais provocador do que... Bom, em relação à questão do Mauro, sobre a ideia de botar os valores dentro, né, da welfare economics, nesse debate, tá, do SEM quer dizer, que envolveu inicialmente o Dasgupta de um lado, o Putnam e o Walsh do outro, e o SEM é uma referência o tempo todo, né, que o Dasgupta critica o SEM deslavadamente, né, inclusive usa termos grosseiros, né, no debate, e o Putnam e o Walsh defendem. O SEM finalmente apareceu no debate recentemente, num pequeno artigo em que ele dá força, obviamente, para a posição dos amigos, mas eles acham, né, o Putnam e o Walsh, que deram um passo além do SEM, que foi usar a ideia do entanglement de uma forma mais radical e propor que o entanglement, na verdade, ele vai exercer sobre a teoria econômica um impacto de acabar com a distinção entre a economia preditiva e a economia normativa. Positiva, Quer dizer, a ideia deles é construir o que eles chamam, o projeto deles é uma segunda fase da teoria clássica. Então, é retomar o projeto smithiano de fazer tudo misturado, que era a queixa, inclusive, a acusação que o Walras fazia aos clássicos, era misturar tudo, né? Quando estava falando do que é, falava do que deve ser, né? E o que o Putnam e o Walsh querem fazer é recuperar o projeto clássico, no que eles chamam de segunda fase da teoria clássica, mostrando que no seio da própria, eles chamam de economia preditiva, tá? Que seria a economia factual, no seio da própria economia preditiva, valores e teoria afetam os fatos, a forma como os fatos são, a seleção dos problemas, a seleção dos fatos, a descrição dos fatos, passa por uma valoração. E, segundo eles, a valoração ela está justificada na filosofia moral desenvolvida pelo SEM, que é a prioridade na questão das capabilities, da liberdade, da garantia de capacitações básicas para as pessoas. Então, é rasgadamente moral desde o início. Tá? Construiu uma axiomática e uma teoria econômica inteira a partir disso. Projeto bastante ambicioso, que não passou de um artigo, né, do Walsh de 2009. O título é esse, mas ele só fala disso na última página, né? Mas é uma coisa que eu acho que é interessante a gente ficar olhando, porque vai gerar alguns filhotes aí. Em relação à questão do Davi, né, que você levantou o problema dos valores epistêmicos, sem dúvida aparece no debate, o Dasgupta, inclusive, acusa o Putnam e o Walsh de chamar tudo de valor, mas, na verdade, tem que separar o que é valor epistêmico e o que não é. E a linha de defesa do Putnam e Walsh é que mostrar que, sim, tem a questão dos valores epistêmicos, que a gente nem vai discutir aqui,
Mas tem a questão dos valores morais, sim. Os valores morais viesam, eles são um filtro através do qual a gente vai selecionar e descrever fatos. Então, não há um descuido em relação a isso. A introdução desse ingrediente qualificou mais o debate, porque senão parecia diálogo de surdo. Em relação ao... os valores epistêmicos, eles são comprometidos na medida em que uma posição que fica clara do Putnam, que é a pragmatista, né, quer dizer, tem uma influência forte do Dewey, é que uma axiomática, com seu conjunto de valores epistêmicos ali, né, incorporados, né, nos axiomas da teoria, ela tem implicações valorativas no sentido moral também, porque, através de uma axiomática, tem coisas que você consegue dizer e tem coisas que você não consegue dizer, né? Então, um exemplo que aparece o tempo todo é essa ideia de que você quer discutir bem-estar, mas não quer falar de distribuição, né? Que é a coisa mais importante em relação ao bem-estar, senão a gente não precisa nem discutir, né? Então, para poder falar significativamente de bem-estar, eu tenho que poder falar de distribuição. E, para eu falar de distribuição, eu tenho que incorporar na minha axiomática, portanto, nos meus valores epistêmicos, né, a possibilidade da conta disso, que é incorporar as comparações interpessoais. E o Sen faz isso, ele desenvolve essa axiomática nesse livro, né, Rationality and Freedom. Em relação à questão do commitment, está, sim, dentro do que eu falei, porque tinha muita coisa para falar, né? Então, eu falei dos 4 aspectos do self. Tá? O commitment, ele entra no terceiro e no quarto aspecto. Quer dizer, o primeiro aspecto do self é o egoísmo tradicional, o segundo aspecto entraria o altruísmo e a simpatia, ou seja, na ideia de welfare do agente, pode estar incorporada uma preocupação com o welfare dos outros. No terceiro nível, que é o self-goal choice, quer dizer, a escolha da gente, ela é determinada pelos seus próprios objetivos. Entre os objetivos estão commitment. Por exemplo, valores morais que a gente tenha. Então, os objetivos do agente é que, dentro dos objetivos, pode ter só o egoísmo, mas pode ter uma concepção moral, né? A ideia de que o agente ele é motivado não só por preferências, que aumentam a sua utilidade, mas também por valores, causas mais gerais. E no quarto nível também. O quarto nível também, aí seria um commitment ao quadrado, que é a possibilidade de você discordar dos seus próprios valores morais, revisar esses valores, porque, em confronto com os outros, você descobriu que você estava errado, que não são valores morais tão abrangentes assim, né, que fazem, então, você partir para uma revisão de valores. A questão de reduzir preferências valores a preferências, o Sen, inicialmente, ele tem uma posição que valores não são redutíveis a preferências, né? Porque ele coloca a preferência dentro do framework do utilitarismo, né? Então, a primeira posição dele é tirar os valores morais do território da preferência. Mas, num artigo mais tarde, ele considera que as pessoas podem escolher, sim, os seus valores morais. Então, se você trabalhar com uma conotação de preferências que não seja utilitária, né, necessariamente, simplesmente uma conotação dicionarizável de preferência, aquilo que eu prefiro, os valores morais que eu prefiro, que eu gosto, que eu me identifico mais, você poderia incorporar valores morais na preferência. Então, não é por aí que ele vai fazer a briga com a ideia de maximização. A briga que ele vai fazer com a ideia de maximização, na verdade, são 2 brigas. Ele vai distinguir maximização de otimização. Tá? Então, essa é uma briga extremamente importante, quer dizer, porque aí eu já não pressuponho preferências completas, eu posso ter um ranking completo, posso ter um ranking parcial, e ainda assim posso escolher, né? Mesmo sem saber qual é a melhor das opções. Então, essa já é uma primeira briga que ele faz. A segunda briga é explodindo com a própria concepção de maximização. Quer dizer, quando eu entro na quarta esfera aí do self, aí eu já não posso mais pensar em maximização, porque os objetivos estão abertos. Então, ele deixou de lado essa preocupação de preferência e valores, porque ele deu uma outra conotação à palavra preferência, que não tem uma raiz utilitarista, e isso deixou de ser importante para a briga que ele estava querendo comprar. Tá? Acho que é isso. Obrigada.